Olá Dev, seguindo aqui com nossos trabalhos com o TypeORM na nossa aplicação, agora a gente vai começar a falar dos repositórios. Então o TypeORM ele suporta o Design Pattern Repository. O que a gente tem aqui na prática com o TypeORM é uma série de métodos já pré-definidos pelo próprio TypeORM, em que a gente consegue injetar em nossos serviços e poder já utilizar, ou seja, são métodos que já vêm prontos para a gente manipular o banco de dados e aí com isso a gente implementa os nossos serviços usando esses métodos do TypeORM. Que métodos são esses? Então a gente pode vir aqui na documentação, então tem aqui Entity Manager and Repository, trabalhando com repositório. Então esse padrão repositório que o TypeORM implementa, já definindo uma série de métodos para a gente usar aqui. Então o que a gente faz basicamente é importar esse método getRepository e através dele você cria uma instância, usando uma entidade como parâmetro. Então você importa uma entidade e importa o getRepository do TypeORM. Esse getRepository recebe a entidade como parâmetro. A partir daí, essa instância consegue acessar os métodos que o TypeORM define para a gente usar. Esse aqui, find_one, é um exemplo. Mas a gente tem aqui o save e vários outros. Find, create, update, remove. Vários métodos que a gente já tem pronto a partir desse repositório, que o TypeORM já cria para a gente. Isso facilita muito a nossa vida porque toda a manipulação dos dados, todos os métodos que a gente precisa para manipular os dados já estão prontos, e a gente simplesmente implementa. Aqui no Nest a gente muda um pouco a forma de usar, não vai ser exatamente dessa forma aqui, mas basicamente a ideia é essa: a gente vai ter todos esses métodos do repositório disponíveis para a gente estar usando. E aí você consegue, através da documentação aqui, ter acesso a todos esses métodos, inclusive podendo customizar. Então você tem aqui a opção de Custom Repository, onde você pode customizar o uso, você criar um método, por exemplo, Find by Name, que não existe, onde você vai passar os parâmetros que você quer usar para procurar um registro, através de um método existente do repositório, que é o find_one. Então esses parâmetros você passa para o find_one, mas na tua aplicação você usa um nome de método mais amigável, vamos dizer assim, porque o find_one ele é genérico. O find by name já é um nome específico, você consegue de cara saber o que está acontecendo aqui. Beleza? Vamos lá. Aqui no Nest, o que a gente vai fazer vou aqui voltar na nossa aplicação. A classe repositório disponível do TypeORM, ela atua como uma abstração da nossa fonte de dados. E ela expõe uma variedade de métodos úteis para a gente interagir com os registros que estão armazenados no nosso banco de dados. Então, se a gente já tem essa entidade, através dessa entidade a gente consegue injetar o repositório no nosso serviço, que é o serviço que está sendo importado por esse nosso módulo aqui, de courses, que é esse serviço aqui. Então, o serviço, que é quem vai manipular os dados, através dele a gente injeta o repositório usando a entidade, e aí a gente vai ter todos os métodos do TypeORM para manipular registros. Beleza? Bom, vamos na prática, vamos abrir aqui o serviço de cursos. Até então a gente vinha usando essa estrutura de dados aqui em memória, que é um array. A gente não vai usar mais isso, vou apagar aqui. Ok, então vai começar a quebrar aqui nosso código, a gente vai começar a arrumar agora isso. Como já sabemos, a injeção de dependência a gente usa através do método construtor. Aqui na nossa classe de serviço a gente ainda não tem um método construtor, e a gente vai criar para poder injetar aqui o repositório. Então eu vou criar aqui um constructor
Então ele já criou aqui. E aí aqui a gente vai passar o atributo que vai receber a instância, né? Ou seja, vai receber a injeção de dependência do repositório que vai receber a nossa entidade aqui. Ó. Como aqui no Nest tudo é configurado através de decorators, o repositório não é diferente, mas esse decorator ele vem do TypeORM, que é o inject. Tá aqui, ó, inject repositório. Então ele vem do pacote @nest.js/typeorm. E aqui a gente passa para esse decorator a nossa entidade. Então ele vai criar um repositório com base na nossa entidade. Por que isso? Porque o repositório é quem possui os métodos para manipular os dados. Procurar, criar, remover, atualizar, está tudo no repositório. Todos os métodos já vêm prontos para a gente usar. Mas quais dados que ele vai manipular? É a entidade que a gente informa para ele aqui. Então a entidade que a gente definiu aqui, para eu criar um curso, no nosso serviço, eu injeto o repositório, que já possui os métodos para manipular os dados. Eu só tenho que dizer para ele quais dados ele vai manipular. No caso, é o nosso curso. E aí, isso aqui é só o decorator. Eu tenho que aqui definir o atributo, que eu vou definir aqui como private read only. Vou dar um nome, esse nome pode ser qualquer um. Eu vou definir como course repositório. E ele tem que ser do tipo repositório, que vem lá do TypeORM também. Ele vai ser um repositório. Então esse repositório vem aqui, ó, do TypeORM. E a gente passa aqui, ó, o tipo de informação que esse repositório vai manipular, que é a nossa entidade course. E aí a gente tem agora o repositório configurado na nossa entidade, no nosso serviço, né? Usando a entidade. Ele vai manipular essa entidade. E aí agora, com esse atributo aqui, ó, que a gente está criando, o course repositório, isso pode ser qualquer nome, tá? Qualquer nome aqui. É ele que a gente vai usar. Coloquei esse nome para ficar sugestivo, a gente já saber o que é. É o repositório de curso, da tabela cursos, ou da entidade cursos, né? Com isso agora a gente consegue trabalhar os nossos métodos aqui do serviço através do repositório, já manipulando a nossa entidade cursos, ou seja, já trabalhando com o banco de dados do Postgres. Então aqui em this, eu vou pegar aqui, ó, this.curso repositório. Como eu quero usar um find all, o método que eu vou usar aqui é o find. De onde vem esse método? Lá do repositório. O TypeORM já define para a gente simplesmente usa. Então o método find, quando ele não recebe nenhum parâmetro, nenhum filtro, nenhum where, ele traz todos os registros do banco de dados. Por enquanto é ele que a gente vai usar aqui para pegar, né, find all. Eu quero pegar todos. Então, o método do TypeORM que a gente usa é o find. O find one aqui, aí a gente já especifica qual registro a gente quer pegar. Então, a gente vai mudar aqui. Eu vou apagar tudo que está aqui para frente. Vai ser this.course repositório. Find one. Existe um método find one. Peguei errado aqui. Existe um método find one, tem find by IDs, find one or fail. Eu vou usar o find one mesmo. E aqui a gente pode passar qual é o ID do registro que a gente quer buscar lá. Então eu vou passar aqui o ID que a gente está recebendo por parâmetro e a gente já vai ter essa informação. E o que está aqui, ó, continua valendo, ou seja, se eu não tenho um curso, eu dou um throw new e gera uma exceção. Aqui a gente está usando um HTTP exception, que foi para a gente trabalhar na aula, né? E passar aqui um segundo parâmetro com o status code not found. Mas existe um HTTP exception específico para página não encontrada, que é o not found exception.
E aí ele só recebe um parâmetro, que é a mensagem. Não precisa desse segundo parâmetro, porque ele já é do tipo Not Found Exception. Então eu vou tirar aqui esse segundo parâmetro, e no lugar do HTTP Exception, a gente vai usar o Not Found Exception. E aí ele recebe um único parâmetro, que é a mensagem. Pronto. É isso. Então já fica mais customizado aqui também, mais otimizado, né? Se ele não encontrar, ele gera uma exceção. Se encontrar, retorna o que encontrou. O create. A gente tem aqui também um método create. Então nós vamos mudar aqui. Nós vamos primeiro criar uma constante. Vou chamar de course igual a this ponto course repositório ponto create, porque esse método create ele prepara o objeto que vai ser salvo, né? Aqui ele não está salvando ainda, então o que a gente for receber aqui no serviço, né, que a gente já pode inclusive tipar isso aqui com o nosso create course.to, vou importar, e aí aqui ó, eu passo esse parâmetro que a gente está recebendo, vou copiar aqui, passo ele aqui. Então aqui a gente está criando o objeto que a gente quer salvar. E aí o processo de salvar a gente pode passar diretamente aqui no return, com o this create repositório.save, que também é um método do TypeORM, do repositório. E aí esse save eu salvo o course, que é o que a gente criou aqui na primeira linha. Então eu crio o objeto, né, com base no que eu recebi, e depois salvo. O update vai mudar um pouquinho, porque aqui esse save ele é um método assíncrono, né? Se a gente for ver aqui, ele retorna uma promessa, tá vendo? Mas como a gente está passando o save diretamente para o return, então não precisa usar async_await, porque esse return ele só vai acontecer depois que a promessa aqui for resolvida, né? Porque ele já está diretamente no return. Aqui para o update a gente não vai fazer dessa forma, então eu vou definir esse método como assíncrono. A gente recebe aqui o ID do registro que a gente quer atualizar e os dados. Aqui também da mesma forma já vou passar aqui o tipo update course.to. Vamos importar. Estava como N, né? Tanto aqui no create quanto aqui. A gente já pode deixar tudo bem definido. Aqui eu vou apagar tudo que está aqui. E esse método a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar criar a instância pegando com await this ponto course repositório ponto preload é outro método que a gente tem aqui. Ele vai preparar o objeto que a gente vai atualizar, ou seja, pré-carregar. Então a gente passa para ele aqui um objeto com as informações. Então o ID é o ID que a gente está recebendo. Aí a gente tem que fazer uma conversão aqui, porque o ID do banco de dados ele é numérico. A gente está recebendo um ID aqui como uma string. Por que a gente está trabalhando com string para ID, né? Em todos os métodos, se a informação é numérico no banco de dados? Que por padrão as requisições que chegam nas URLs, elas vêm como string para a gente. Então aqui a gente faz a conversão antes de salvar, antes de manipular o banco de dados. E para a gente converter uma string em numérico, basta colocar um maisinho na frente. Então eu coloco um mais id aqui, eu estou convertendo automaticamente esse id para numérico. Beleza? E agora, todos os outros dados eu uso aqui o spread operator, passando o parâmetro update course com os outros dados que a gente está recebendo aqui no segundo parâmetro. Através desse preload, eu estou pré-carregando, né, um objeto com o ID e os dados. Ou seja, se lá nesse preload ele conseguiu encontrar um registro que tenha esse ID, né, e conseguiu preparar esses dados, está tudo ok, porque a gente verifica aqui, ó,
if not course, e a gente gera uma exceção. Throw new not found exception, ou seja, o ID que foi informado, os dados que foram informados não foram encontrados, né? Não foi possível fazer o preload. E aí aqui a gente pode passar uma mensagem, vou pegar a que está aqui em cima, essa aqui, ó, que já está com a crase, né? Vou repetir aqui. E é isso. Então o ID que foi passado aqui para ser atualizado não foi encontrado. Ou seja, a gente não conseguiu fazer o preload. Não tem nada aqui nesse curso. Que é o que a gente está verificando aqui, ó. If not course. Ele não recebeu nada aqui. Então a gente gera uma exceção. Agora, se não entrar aqui, ou seja, foi retornado um objeto aqui realmente, a gente vai salvar. E aí para isso a gente usa o return this.course repository.save e a gente salva o curso. Beleza? Por fim, o remove, que eu vou aqui apagar tudo que está aqui também. Eu vou criar aqui um const course igual a await this course repository ponto find one id. Como eu estou usando await aqui, esse método tem que ser assíncrono. Então tem que passar aqui o async aqui antes. E agora, se ele encontrar o ID, a gente simplesmente faz a deleção. Então eu posso pegar isso aqui, ó. Vou copiar essa parte aqui. Vou colar aqui. Course ID não encontrado, se não retornar nada aqui, né? Agora, se passar, é porque a gente pode remover. Então, ao invés de salvar aqui, a gente vai usar o remove, que é o método para excluir um registro. E a gente passa qual registro que a gente quer apagar, que é o que foi encontrado aqui. Então é isso. Estamos aqui com o nosso serviço pronto. Então na próxima aula a gente começa a testar isso aqui, beleza? Até lá então.